Reunião do GT consultivo técnico da revisão do plano diretor. Hoje a arquiteta Patrícia vai fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação em continuidade, aquela que nós fizemos presencialmente, para a gente tratar das questões da conferência, o andamento dos trabalhos a partir de agora. E a apresentação vai ter uma participação do nosso colega Guilherme Castanheira. E aí a ideia é que durante a apresentação a gente vá recebendo a contribuição de vocês, enfim, a gente vai debatendo os assuntos que vão sendo abordados. Então tá, só um momentinho. Estão todos enxergando a apresentação? Sim? Então tá. O que houve no meu microfone? Não está funcionando? Tá tudo certo? Vocês estão ouvindo? Tá. Sim. Então tá. A apresentação de hoje, eu não sei se nós vamos conseguir encerrar todo o conteúdo nesse período que nós temos previsto, porque a ideia é a gente conversar um pouco. Mas o que a gente quer passar para vocês? A atualização do cronograma, então, da revisão do plano diretor, e dar um feedback das ações das consultorias, explicar um pouquinho mais o que a gente pensa em relação aos grupos por eixos temáticos e comissão preparatória. Tem alguns de vocês que já estão participando e está sendo muito interessante a dinâmica para a gente poder, vamos dizer, dar início a esse trabalho por grupo, por eixo temático, que eu acho que é o que vai ser, o que vai dar certo, que vai ser super legal no desenvolvimento do nosso trabalho. A questão da conferência, eu não sei se todos chegaram a ler o regimento interno, mas nós entregamos para vocês a minuta. Essa minuta a gente apresentou no CMDUA ontem. A gente terá aí 15 dias, então, para ser deliberado, então, por fim, daqui a 15 dias no CMDUA. Até lá a gente vai conversando e vamos discutindo o funcionamento, né? Porque a ideia é que a gente construa em conjunto o funcionamento aí dessa conferência. E aí, na parte 2, né, se tivermos tempo, vamos tratar, então, da continuidade das discussões. Então, só para relembrar vocês qual é a nossa ideia de dar andamento aos trabalhos e pensando aí nessa dinâmica do trabalho com os eixos temáticos. Então, em relação à atualização do cronograma e das ações das consultorias, eu tinha pontuado a vocês, então, na última reunião, que a gente entendeu adequado fazer essa inversão dos momentos. Então, a gente colocar a conferência, então, de avaliação do plano diretor como o momento 2, onde a gente vai ter a oportunidade, a partir dessa conferência, de ouvir a população de maneira ampla, e com esses resultados que nós tivermos da população, a gente poder, em conjunto aqui nos grupos de trabalho, avançar, então, nas nossas ações. Patrícia, aí, sim. A apresentação está meio cortada, não sei se é só para mim ou para os demais também. Para mim também está dando cortado. O que está cortado? A parte superior e inferior está... Então, eu vou tirar do modo... Que não apareça. Tá normal para mim aqui. Eu vou tirar do modo apresentação, então vou deixar assim, vocês enxergam? Sim. Não, mas então, tenta botar de novo no modo apresentação, vamos ver. Como é que está? Está cortada. Então vamos deixar sem o modo apresentação. Qualquer dúvida, vocês podem ir me interrompendo. Então. A gente pode tentar também compartilhar aqui, né? Pode tentar também. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui, que é bastante coisa. Então, a nossa ideia é, então, a partir desse trabalho da conferência, a gente seguir trabalhando nesses eixos temáticos, nesse grupo misto, né? GTTO, GTCT. Vou botar lá no slide 1, Guilherme.
Quer dizer, o slide... Pode passar. Pode passar. Estávamos aí. O teu tá bem certinho. Então, vamos adiante. Então, a ideia é, a partir da conferência, então, a gente trabalhar nesses eixos que foram, que vão ser discutidos ali no âmbito da conferência e seguir as discussões nos grupos temáticos. Pelo que a gente tem visto, que a gente já começou algumas discussões, eu tenho a impressão que vai ser muito produtivo, porque cada pessoa ou cada entidade com seu conhecimento técnico em uma determinada área consegue contribuir de maneira mais profunda e a gente consegue aprofundar os diversos temas que envolvem o processo de revisão do plano diretor. E aí a ideia durante esse processo das discussões dos grupos, então, é a gente trabalhar chegando a desenvolver essas oficinas temáticas. E aí, na sequência, segue os momentos que já estavam previstos. A gente verificou que precisa ter uma, vamos dizer, extensão de datas. Eu já tinha até confirmado com vocês que a gente não ia finalizar em agosto, né? Então, a gente tem a estimativa, então, dessas oficinas serem realizadas aí a partir de abril, né? Então, na sequência da conferência. A gente vai ter a parte de debate somente ali em agosto, e aí a gente estima, então, a segunda conferência, que seria aquela que vai, vamos dizer, apresentar todos os resultados para outubro. E aí a gente estima, então, a apresentação dessa audiência pública, onde vai ter todo o trabalho consolidado em novembro. É uma estimativa que nós temos nesse momento. Pode passar. Então, aqui eu quis mostrar para vocês como seria o desenvolvimento das ações de maneira encadeada, onde nós temos aqui, na primeira linha, os que seriam os 6 grandes momentos de participação da sociedade. Na terceira linha, nós temos esse trabalho que nós estamos fazendo em relação aos blocos das reuniões dos GTs. Então, esse desenvolvimento a partir dos blocos está acontecendo em todos os grupos de trabalho. E aqui a gente coloca, então, esse momento onde a gente vai passar a se dividir nesses eixos temáticos para tratar os temas de maneira profunda. A ideia é que sempre a gente faça essa interlocução com o grupo geral para que a gente tenha, vamos dizer, nesse grupo, a noção de tudo que está acontecendo ao longo do tempo para a gente ter um trabalho, vamos dizer, devidamente compilado, né, e fazendo sentido no todo. Em paralelo ao nosso trabalho, nós temos também as consultorias, que era uma das questões que eu ia pontuar para vocês. Hoje nós temos em andamento, dentro do processo de revisão do plano diretor, 3 consultorias. A Terrenatec, que está trabalhando na nossa base de dados, o Baker Ribeiro, que é um consultor, pessoa física, que trabalha na parte da comunicação, e a Ernst Young, que vocês já ouviram falar, que está trabalhando na parte dos subsídios, então, nos diagnósticos, para, vamos dizer, nos dar o suporte ao desenvolvimento desse trabalho. As consultorias, como vocês podem ver, o nosso trabalho ele começou antes das consultorias, então a gente já começou com um trabalho de nivelamento, previamente à discussão das temáticas, que nós começamos com a mobilidade, e vamos seguir, então, desenvolvendo os demais temas no grupo íntegro, né? Mas, então, a ideia é que, a partir do momento em que nós formos tendo os resultados das consultorias, que esses resultados, então, a gente possa disponibilizar, vocês possam avaliar, a gente possa debater ao longo do tempo sobre esse conteúdo. Pode passar. Então, aqui, só para vocês saberem, então, o status dessas consultorias, nós tivemos já uma consultoria anterior até ao desenvolvimento do nosso trabalho aqui em conjunto, que foi o inventário dos gases de efeito estufa, que está refletindo aí em uma nova ação do município, que é o Plano de Ação Climática, está sendo desenvolvido pela
pela Diretoria de Sustentabilidade, que acho que vai ser no momento oportuno, especialmente nas áreas naturais, ali no eixo das áreas naturais. Mas também aqui no nosso trabalho, acho que seria interessante a gente ter uma apresentação desse trabalho, e a gente pode agendar sem problemas aí no momento oportuno das discussões. E aí, nós tivemos, então, essas contratações, como eu falei para vocês, desses 3 agentes, Renatec, Baker Ribeiro e Ernst Young. Pode passar. De cada uma dessas consultorias, essa do consultor de comunicação teve o produto 1, que foi entregue. Em seguida, a gente vai disponibilizar para vocês terem as informações. O segundo produto está em análise, então ainda não está concluída a avaliação. E aí temos aí um trabalho em andamento, que seria o plano de ação na parte de comunicação. Em relação a Terrenatec, que é a consultoria para a estruturação da nossa base de dados, nós temos, então, um produto em análise, o produto 1, que também, então, logo esteja concluída a sua avaliação, nós vamos disponibilizar. E um outro, na sequência, em elaboração, que se trata de uma metodologia para registro de dados e informações de apoio ao planejamento urbano. Pode passar. E aí, em relação a Ernst Young, que acho que é a consultoria de maior relevância aqui dentro do nosso projeto, e que tem essa tarefa de produzir os subsídios, ela tá dividida em 8 produtos distintos, tá? Então, logo a gente se organiza e a gente vai solicitar para eles uma apresentação deles, do trabalho deles para o nosso grupo, logo em seguida. Então, fiquem preparados. Então, desses produtos que está previsto no escopo deles, o primeiro deles é um plano de trabalho, que eles entregaram, mas a gente ainda está concluindo as análises. Então, logo a gente conclua essas análises, eu acho que seria interessante, com a entrega desse plano de trabalho, até eles mesmos fazerem essa apresentação para vocês. E aí nós temos, como eu já tinha comentado anteriormente, em elaboração um trabalho relacionado a conceitos diagnósticos, onde a gente está fazendo, nesse momento, essa troca de informações. Eles estão obtendo dados para poder fazer a entrega desse produto. Aí, na sequência, dentro da etapa de leitura da cidade, ainda tem 2 produtos que estão relacionados, vocês podem ver, com a própria nomenclatura do plano diretor, a avaliação de estratégias, modelo espacial e sistema de gestão. E aí, o produto 4 seria esse fechamento. Dentro da etapa dos produtos 5 ao 8, então, eles estão já relacionados à etapa de sistematização e propostas, onde a gente vai ter acesso, então, a uma primeira proposta, pré-proposta, para a gente poder avaliar e, vamos dizer, e ter toda essa parte de debates, né, que nós vamos consolidar. E aí vai seguindo até o produto 8, que é para estar previsto até o final do ano. Pode passar. Tem umas perguntas ali no chat, Patrícia, não sei se já quer eu não estou responder. acessando, deixa eu só ver aqui. Eu não estava olhando, deixa eu só ver aqui. Tu quer passar as perguntas aqui, porque eu não estava olhando? O Felisberto pergunta se a Procempa participa da consultoria tecnológica, e a Claudete, quem é que analisa, né, de que forma, e se sendo um grupo consultivo, não poderiam auxiliar nas análises. Eu acho que ficaria melhor assim, ó, porque a gente dividiu a apresentação em partes. Então, eu acho que seria interessante que vocês organizassem as perguntas, e aí, então, logo a gente chega nesse fechamento dessa parte, aí a gente pode ir respondendo as perguntas, pode ser? Pode. Ok, eu estou anotando aqui as questões, depois a gente retoma. Tá, só para a gente não perder o fio da meada e todos terem as questões. Tá. Mas a gente chegou no desenvolvimento dos trabalhos, tá, então a gente chegou no próximo tópico. Eu acho que poderemos responder essas aqui. Por isso que eu achei que
É que eu não estava acompanhando. Deixa eu copiar aqui um slide, que isso aqui já está em transformação, né? Só para já... Pode voltar para o slide anterior. Qual é a primeira pergunta? Deixa eu ver aqui. O Felisberto perguntou quando haverá uma reunião conjunta dos GTs. Quando haverá? Isso. A gente ainda vai organizar. A gente está fazendo o seguinte, Felisberto. A gente está fazendo essa divisão em temas, né? Em eixos temáticos, conforme a gente já apontou. Esses eixos temáticos, a ideia é que eles já sejam o trabalho conjunto dos GTs. E aí, o que a gente está fazendo nesses eixos temáticos? A gente está chamando os colegas das secretarias envolvidas que têm o conhecimento específico do assunto. Então, a gente consegue aprofundar mais os assuntos. Então, a gente já está fazendo isso, tá? Em relação aos GTs conjunto, a gente ainda não tem esse planejamento no momento. Tão logo a gente identifique essa necessidade, a gente vai fazer, obviamente. Com certeza, nas apresentações dos produtos, a gente vai organizar uma ação específica. Que mais? A próxima questão é em relação à consultoria da Terrenatec, a consultoria de tecnologia. Ele questiona se a Procempa participa com consultoria tecnológica. Sim, a Procempa faz parte do processo. Mas ela não... essa consultoria, ela é uma consultoria de avaliação dos dados do município. É uma consultoria... Ela não desenvolve tecnologia, ela faz análise de conteúdo. Guilherme, explique então melhor. Essa realmente não é a minha área. A Terrenatec está fazendo uma análise dos sistemas que a prefeitura tem hoje em dia, né? A Procempa faz parte das reuniões para se ter um diagnóstico desses sistemas e a gente poder compreender qual a importância deles para o desenvolvimento da cidade e eles apresentarem uma proposta. Então, a Terrenatec ela tem esse intuito de fazer essa análise de todos os sistemas, para que eles servem hoje na prefeitura, quem é que utiliza esses sistemas e qual é a melhor maneira de a gente poder agrupar algumas informações e trabalhar com um sistema talvez único, né, dependendo do tipo da situação. Isso consta nos documentos que estão sendo analisados pela equipe técnica, né, pela coordenação técnica da prefeitura. Ok, qual é a próxima? A próxima pergunta é da senhora Claudete, da Acesso. Patrícia, eu não me senti contemplado nas respostas, certo? Pode completar, porque assim, eu prefiro que vocês falem. Não, é sobre as duas questões que eu pontuei. A primeira questão, como nós vamos fazer o nivelamento dos conhecimentos com relação ao plano se nós não temos uma reunião conjunta com as regiões? Essa é a primeira, é o complemento da minha pergunta, certo? Com relação à tecnologia, como também tem toda uma experiência da Procempa, todo um conhecimento, como é que isso está sendo... Porque quem vai ter depois o produto dessa conferência? Vai ficar na mão dessa consultoria ou vai ficar na mão do poder público? Quem vai deter os dados? Né? É muito simples tu disponibilizar os dados para uma consultoria, ela se apodera desse conhecimento e depois ela usa como ela bem quer, certo? Tá. E a população não fica conhecendo. Então, eu quero ter o cuidado de preservar esses dados sobre o domínio do poder público, da prefeitura, e não de uma consultoria. Tá? Era isso, obrigado. Tá, eu acho ótima a tua pergunta, porque, na verdade, esse é o nosso objetivo mesmo, é que a gente tenha esses dados organizados e isso retorne para nós e fique disponível para o poder público. A nossa ideia no futuro, quando a gente fala em plataforma de planejamento, é justamente a gente ter, vamos dizer, um acesso, vamos dizer, fácil e o mais transparente possível para a população. E hoje nós temos o repositório dessas informações, vai ficar assim na Procempa. E isso está sendo tratado dessa forma.
E a questão do nivelamento, sim. O que acontece? Esse nivelamento de conhecimento, a gente está fazendo a todo momento, né? Então, a gente tem reuniões do GT-CR acontecendo semanalmente. A Renata está passando todas as informações. Tu está participando, né, dos 2 grupos, né? A gente está fazendo em momentos distintos, então, como vocês mesmos demandaram na instituição normativa, a participação é livre, e todo aquele cronograma de blocos, a ideia é que ele seja cumprido em todos os grupos. A gente só tem algumas ações distintas, porque vocês têm um papel, né? Vocês, como conselheiro das regiões, têm um papel importante na interlocução com a sociedade. Então, a gente faz um trabalho específico com vocês, mas não deixa de passar as informações. Se tu acha que a gente tem que ter, independente de qualquer coisa, outras reuniões para tratar temas, ou a gente entenda que vai ser necessário, a gente faz, não tem problema. Isso não é um problema para nós, tá? Então, não sei se faltou alguma coisa. Obrigado, respondeu. Então obrigado, tá. Patrícia. De nada. Depois nós temos uma questão da Claudete, da Acesso, quando tu estavas apresentando ali as entregas das consultorias, os produtos, tem aqueles que constam em análise. Então, ela pergunta se estão em análise por quem ou de que forma, e se sendo um grupo consultivo, se não poderia, então, auxiliar nas análises do GTCT. Então tá. A análise é feita pela equipe técnica, buscando atender o que está no termo de referência, aquele termo de referência que está disponível, não sei se quem chegou a ler, enfim, mas está lá, o termo de referência, a gente analisa esse cumprimento. Sempre que o produto estiver ok, análise concluída, nós vamos disponibilizar para vocês, não tem problema. Qual é a ideia que a gente pensa aí dentro do fluxo e cumprindo a sessão normativa? É no fechamento do bloco, ou seja, no fechamento, então, aqui da leitura da cidade, a ideia é que a gente passe esse compilado todo para a gente fazer esse fechamento. Então, tem um fluxo específico e está definido ali na instrução normativa. Em questão de cada entrega segmentada, a gente não tem esse fluxo porque é uma questão de rotina, de cumprir as questões. Mas, obviamente, que o conteúdo a gente vai apresentar para vocês, vamos debater com vocês, isso sem problema nenhum. Tanto que eu comentei, nós estamos concluindo, então, essa análise do produto 1, por exemplo, da Ernst Young, e aí a gente pensou qual é a melhor maneira de se apresentar o plano de trabalho. Então, a própria consultoria vem aqui e apresenta para vocês a ideia dessa segmentação, assim, de como vai ser pensado esse trabalho. Então, a gente vai agendar isso para vocês terem conhecimento, discutir, enfim, para a gente ir evoluindo aí ao longo do tempo. O que mais? Então, nossas participações... Oi, fale. Já que estou dizendo que tu vai nos dar conhecimento depois das informações. Seria aí essa nossa participação. Nós vamos conhecer depois que já foi feito o termo, depois que está pronto. Seria isso? O termo está concluído faz tempo, o termo de referência. Sim, alguns estão ou já estão todos? Qual é a situação? Nem todos constam, que a pasta está sempre incompleta, né? A gente não conseguiu ter acesso. O do plano de trabalho, sim, é um que consta lá, né? Mas se ele já foi concluído, a minha pergunta é simples, é no sentido, por que não podemos conhecê-lo antes de ter esse ok e discutir junto, na verdade, né? Eu acho que esse é o objetivo até de um grupo consultivo, né? Também intervir, na verdade, nos subsídios que estão sendo prestados, né, e que fazem parte do acordo de cooperação, né? Ou nós vamos nos restringir apenas a receber os resultados? Não, vocês não vão se restringir apenas aos resultados. Primeiro, os termos de referências estão concluídos, tanto que geraram as contratações. Tão logo a gente pôde divulgar o termo de referência, a gente divulgou. Ele está no repositório ali que nós disponibilizamos para vocês.
Toda a base dele, a gente explicou no bloco 1 e no bloco 2. Tudo que subsidia aquilo que foi pensado ali no bloco 1 e no bloco 2 é a base para o termo de referência que produziu esses subsídios para essa contratação. Aquilo ali é uma base do que deve ser elencado e estudado e que aborda a cidade, a avaliação da cidade como um todo. Quando a gente trabalhar ali os conteúdos, a gente vai fazendo essas trocas e conforme os resultados que a gente vai obtendo, a gente vai ajustando o projeto ao longo do tempo. Agora, existe um fluxo que a gente tem que cumprir, e até pela segurança, a coordenação técnica que avalia e que valida. Mas as trocas estão acontecendo, a gente tem as informações, o conteúdo que vocês nos passarem, obviamente que ele está sendo considerado dentro das avaliações, principalmente dentro da segunda etapa. Na segunda etapa, nós temos, inclusive, um momento, que é o produto 6, específico dos resultados das discussões. Então, o que deve aparecer ali deve ser a proposta e avaliação de tudo que a gente está fazendo aqui. Então, não está resultando em nada, só que a gente tem um fluxo a cumprir. E tem coisas que demandam um tempo e uma segurança que a gente não consegue, cada coisinha que a gente vai fazer, ter que submeter. Não, a gente, ao fim de um processo, a gente submete. Bom, chegou ali no produto 4, tem que corrigir determinadas coisas, e a gente vai corrigir, obviamente. E a ideia é que seja construído em conjunto, mas eu quero que tu entenda que, assim, nós trabalhamos 24 horas por dia, vamos dizer, nesse processo. E a gente está aqui para coletar o que vocês entendem da cidade, qual a avaliação da cidade, e a gente vai considerar tudo isso que vocês estão falando para ser considerado durante as avaliações. Agora, o nosso trabalho é montar, fazer essa interlocução, fazer esses relatórios, enfim, tem toda uma logística no nosso trabalho. Eu espero que esteja entendido. Eu acho importante, Patrícia, eu tenho certeza que tem que ter realmente um fluxo, né, de informações, até um resguardo da informação, né, assim como vocês estão para coletar as nossas contribuições, as nossas informações, inclusive as nossas críticas, a gente também está aqui, na verdade, para receber informações, né, e para participar e ser ouvido em algumas decisões, né. Nesse sentido, hoje, recém, por exemplo, a gente fica sabendo do nome de todas as consultorias, tem os produtos já estão em execução e a gente não tem conhecimento ainda dos termos, né? Eu acredito que seja por um excesso de demanda de vocês que não puderam colocar ainda nas pastas, né? E a gente vem pedindo, olha, quer ter informação, a gente quer acompanhar esse processo, né? Então, a gente pedindo que urge as informações, os subsídios cheguem até nós também. É nesse sentido que eu falo, né? Porque senão também a gente vamos acompanhar só com a informação, e aí eu venho dizendo assim, a gente tem assim só esse esquema básico, né, desse PowerPoint, mas não está chegando as outras informações, porque infelizmente ainda não deu tempo de colocar nos grupos, né? Então eu peço mais uma vez lá que no Drive, então, seja colocado todos os termos, os subsídios que já estão prontos, o efeito estufa que já foi feito, não está lá, que poderia estar, né, que nos facilita o acesso e a gente poder fazer discussões também, né? Seria nesse sentido, Patrícia. Só eu gostaria de retificar uma fala tua, que a gente já apresentou mais de uma vez, reiteradas vezes, as consultorias. Estou atualizando para vocês quais as consultorias estou aqui prestando contas. Então, esse momento aqui, eu estou prestando contas. Estou dizendo, olha, temos essas 3 consultorias no momento em atuação, teve a consultoria do inventário, e estou dizendo, tão logo os produtos estejam ok para serem compartilhados, nós vamos compartilhar. E isso vai acontecer logo em seguida. Nós temos 2 ou 3 produtos que já estão em condições. Então, isso vai ser compartilhado, sim. Como eu coloquei anteriormente,
As consultorias iniciaram depois do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Então, isso realmente não chegou antes porque não tinha as informações. Então, tão logo nós estamos recebendo as informações, a gente está compartilhando. E é o nosso objetivo. A gente quer ouvir vocês, a gente quer receber a contribuição de vocês. A gente quer receber a visão de vocês sobre a cidade. Por isso que estamos fazendo o máximo possível para tentar tornar essa reunião, vamos ser bem sinceros aqui, menos política e mais de conteúdo. E aí a gente entende que cada um tem o seu conteúdo, e por isso que a gente está aqui se virando em 1000 para, por exemplo, dividir, fazer essa proposta que nós vamos fazer hoje, para a gente tentar o máximo ouvir cada um de todos vocês, tá? Obrigada. O que mais? Eu gostaria, assim, se alguém tem alguma questão, que daí, em vez de ser no chat, que se manifestasse ali na mãozinha, porque daí daí a Carolina, que está me ajudando na coordenação, pode ir gerenciando. O Mark, então, se inscreveu, pode falar? Olha, Patrícia, aqui vendo esse produto 1, que se encontra em análise, ali menciona plano de trabalho e matriz de dados e informações. Isso pode ser desmembrado? Plano de trabalho, o que significa exatamente? E matriz de dados e informações, há alguma informação que pode ser oferecida para essa nossa plenária? Sim, a gente vai disponibilizar tudo para vocês, tá? Sim, mas eu quero te dizer, hoje tu já tens alguma coisa para desmembrar o plano de trabalho? A gente recebeu, a gente só está concluindo a análise, e aí, porque assim, a gente tem algumas questõezinhas para fazer retificação. E aí, assim que essas retificações forem efetuadas, a gente compartilha com vocês. E aí a ideia é que eles apresentem. Sim. Eu faria a mesma pergunta para o produto 2 em elaboração, que são conceitos diagnósticos. Há uma lista de conceitos? Há uma lista de diagnósticos? Então, o conceitos e diagnósticos é o seguinte: a base total do termo de referência é o que apresentamos para vocês no bloco 1 e bloco 2. Toda aquela rodada que nós fizemos, da imersão ali, da avaliação do plano diretor, a gente colocou um pouco o nosso ponto de vista, apresentamos o plano também, toda a base está ali, tá? A gente explicou nas outras reuniões. E aí, o que está se fazendo nesse momento? Levantando os dados. Então, nesse momento, a consultoria está levantando tudo que tem para poder, vamos dizer, fazer uma primeira fotografia da cidade. Olha, hoje temos isso. Quando a gente tiver essa fotografia, a gente vai vir aqui, olha, temos essa fotografia, né? Hoje, há pouco tempo mesmo, eu estava conversando com o colega o Ricardo, da Associação da Zona Rural, não me lembro a Associação, Ricardo, estava perguntando para ele, olha, vocês têm dados ali referente o cadastro rural, alguma informação que, de repente, possa contribuir para melhorar a nossa análise ali naquele território? Então, a gente tem as nossas próprias informações que nós estamos demandando, mas é claro que nós teremos uma rodada para ir amadurecendo ao longo do tempo. Então, só que a gente não recebeu esse produto 2 ainda. Então, a gente não tem ele ainda. Eles estão solicitando dados para nós e a gente está buscando essas informações. Não sei se eu atendi o teu questionamento, Marcos. Ok, obrigado. Tá. Mais um questionamento? Ali, deixa eu ver, o Zago. Desculpe, o Felisberto, ele se inscreveu. A gente só solicita, então, que levante a mãozinha do aplicativo
que a gente consegue organizar melhor a ordem. Daí eu confesso que eu não vi quem que se inscreveu primeiro. De repente o Zago começa e depois a gente passa para os demais. Assim, só falando rapidinho sobre a metodologia, da forma que está sendo conduzido todo o processo, né? Eu acho assim que tem que ter um grupo que vai tocando o bumbo e vai andando na frente e desbravando todas as frentes que precisam ser exploradas, que vai estar coletando informações. Essas informações vão passar por um processo de análise, vão gerar relatórios. Esses relatórios vão passar aí para todos nós na forma de participação. Nós vamos colaborar com esses relatórios e aí sim vai sair o resultado. Se nós resolvermos todos participarmos de todo o processo, eu diria assim, a gente vai desorganizar o processo. Não é menosprezar a informação de quem quer que seja, não. Mas eu acho que tem que ter alguém que colete as informações, faça as análises, gere os relatórios, passa para todos nós interagimos. Esses relatórios podem ser completamente modificados, com base na participação que vai ter, na nossa participação, das nossas opiniões. Ele pode voltar lá, não voltar na estaca zero, mas em termos de conhecimento de resultado, pode mudar completamente a partir da informação. Mas precisa de uma base de dados, uma base de informação, para poder evoluir de maneira mais ordeira. Pode ter outras maneiras de se fazer o trabalho dessa magnitude, mas eu compreendo que dessa forma é uma boa maneira de se fazer. Essa é a minha participação. Zago, muito obrigada. Acho que foi muito feliz, exatamente. Às vezes a gente não consegue, vamos dizer, esclarecer que as coisas elas têm que ter um fluxo, né? Mas acho que foi muito bem. Então a gente tem esse papel de fazer, vamos dizer, de organizar, de deixar tudo organizado. E aí a estrutura estando organizada, a gente passa para vocês, a gente avalia, a gente ajusta e aí segue adiante. Exatamente, Zago, acho que perfeito. Muito obrigada pela tua contribuição. É isso aí mesmo. Eu não estou conseguindo tirar minha mãozinha ali, viu? Mas eu já fiz a minha participação. Tu tem que apertar de novo na mãozinha, daí ela sai. Agora, o Mark também está com a mãozinha levantada, mas acredito que tenha sido da manifestação anterior. Então, agora a gente passa para o Felisberto. Não, eu fiquei com uma dúvida, certo? Tá. Essa construção do produto foi feita entre o governo e a consultoria. Qual foi a nossa participação? E aí eu não falo participação da RGP1, mas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental na construção desses produtos. Né? Discussão sobre cada um deles, né? Porque me parece que quando se propõe uma revisão, toda uma metodologia, toda uma dinâmica, tem que se ouvir também aquelas pessoas que possam contribuir. Tá? Eu tenho dúvidas se todos esses produtos são o que nós necessitamos para a revisão do plano. Se não teria que ser acrescentado outros ou debatido sobre cada um detalhamento desses produtos, para que a gente também se apodere desse conhecimento. Senão só fica a nível de governo, e nós, o Conselho, a sociedade, não ficamos sabendo disso, certo? Só nos é apresentado para a gente opinar em cima, certo? Então, eu entendo que nós, como Conselho, temos que nos apoderar disso também, né? E poder opinar e deliberar sobre isso. Desculpe se eu sou incisivo muitas vezes nessas questões, mas é assim que a gente constrói, né? Pode demorar um pouco mais, né? Mas é importante ouvir as pessoas, né? Porque são essas pessoas que vão construir toda a revisão, certo? Então, eu acho que a gente tem que amadurecer essa dinâmica de um processo construtivo. Né? Posso fazer uma fala, Patrícia? Pode, tá. Mas deixa eu só responder rapidamente. Tá, só finalizando assim. Eu quero dizer assim, os produtos estão ali, certo? Mas qual é o plano de trabalho? Foi nos apresentado qual é o plano de trabalho? A coleta de dados. Que tipo de... Qual a metodologia que vai se fazer para essa coleta de dados? As informações, como é que vai ser coletado? Sabe? É isso, falta esse feedback conosco, certo? E eu concordo em parte com o Zago de que tem que ter alguém que fique com
com isso, com o fluxo, tá? Mas nós também temos que ter oportunidade de conhecer esse fluxo. Então, apenas isso. Obrigado. Felisberto, eu entendo a tua preocupação, tá? Mas assim, ó, a gente está dando feedback de tudo que está acontecendo para vocês nos momentos que as coisas estão acontecendo. Em relação a esse plano de trabalho, a gente não concluiu a avaliação ainda. Então, seguindo esse fluxo que o Zago pontuou, a gente não concluiu essa avaliação. A gente vai olhar, a gente vai... Por exemplo, a questão dos dados e informações. Bom, eles solicitaram uma matriz de dados e informações com base numa hipótese lá que eles estão pensando, que a gente não sabe qual é. Porque a gente não recebeu ainda o primeiro produto, que seria o produto 2. Mas a gente, como muito bem pontuou o Zago, ao longo do processo, a gente vai acabar ajustando todos eles, o produto 2, o produto 3. O produto 2 vai ser entregue lá, logo em seguida. Mas conforme a gente vai construindo lá o produto 3, por exemplo, o produto 2 vai sendo complementado. O produto 3 é a soma do produto 2 e do produto 1, ele vai sendo ajustado. E ele vai ser ajustado com base no feedback, nas trocas que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Então, qual é, por exemplo, a tua preocupação? A abordagem da regularização fundiária, sempre comento. Então, olha, teve um diagnóstico X lá da regularização fundiária que eles apresentaram. Aí tu vai olhar lá, não, mas tá faltando tal coisa. Aí, na próxima entrega, bom, vamos complementar com a contribuição que o Felisberto fez, tá faltando tal coisa. Vamos verificar se é isso aí mesmo? Beleza, a secretaria vai confirmar, uma secretaria, olha, temos os dados tais, ou faltam alguns dados, vamos ir atrás dessa direção. É um fluxo que vai se alimentando ao longo do tempo. E esse processo, vocês vão participar de todo ele. Mas existe, como o Zago muito bem pontuou, uma preparação de documentação que a gente vai seguindo. E aí que vai culminar nos processos de participação, né? Enfim, que vão acontecer ao longo do tempo, que vai culminar lá no grande momento na conferência final, por exemplo. Entendeu? Então, eu entendo, eu acho que a tua preocupação ela está sendo atendida aqui na nossa proposta, e a gente está quantas reuniões aí? Nós estamos na 16ª, alguns já falaram para nós que nós estamos sendo repetitivos. Eu acho que não importa a gente ser repetitivo, mas a gente está aqui prestando contas, o tempo inteiro prestando contas para vocês. Está faltando alguma informação? Ok, vamos atrás, mas tem informações que não foram produzidas ainda, tá bem? Não, tranquilo, Patrícia, apenas no sentido de contribuir com a dinâmica dessa revisão, certo? E a gente quer a tua contribuição. Certo, porque não é a primeira vez que eu participo, não é uma questão do Felisberto, certo? Mas é uma questão de outras pessoas que também participam e que têm como contribuir nesse processo, né? Eu falo aqui em nome de um coletivo, não falo no meu nome pessoal, de pessoas que se sentem excluídas do processo, certo? Mas muitas vezes por falta de capacitação, de conhecimento e que precisam. Por isso que ontem, quando teve a reunião das regiões, eu falei na questão do nivelamento, certo? Eu acho que também haver roda de conversa com as comunidades, com os grupos, é fundamental para que a gente possa... Mas, então, o GTCR... Não quero atrapalhar a dinâmica do processo, apenas contribuir. Obrigado. E a gente quer que tu contribua. Então, o GTCR ele foi criado exatamente para isso. Tu deu essa sugestão da roda, então, ok, propõe ali no GTCR que a gente organiza e a gente vai fazer, não tem problema. E a gente vai colher e essas... Aqui das entidades também. A gente vamos fazer, mas aí tem que propor. Daí eu gostaria que vocês propusessem e a gente vê um jeito de organizar. Temos um ano inteiro pela frente para trabalhar. Tá bem? Eu queria complementar só, Patrícia, eu acho que assim, sobre a solicitação dos produtos, é o nosso termo de referência, ele está na pasta pública, o Mark perguntou quais eram os conceitos e diagnósticos que a gente pediu, está tudo descrito lá no termo de referência. E sobre o Felisberto, a gente do GTCR estamos com a missão das visitas, né, que eu acho muito importante que a gente faça essas visitas, que a consultoria veja as regiões, né,
guiados por vocês, vocês construíram os roteiros, depois a gente pode até apresentar para o pessoal do CR numa próxima agenda. E agora, depois das visitas, a gente entra na conferência, daí a gente começa a... O tempo é curto, mas a gente deu prioridade para as visitas, que eu acho que vão ser muito importantes para vocês também. Ok, podemos passar para o próximo tópico? Existem algumas manifestações no chat. Eu não sei se as pessoas gostariam de falar, se quiserem, daí de repente ergam a mão, senão a gente segue a apresentação, por favor. Merino, pode falar. Tudo bem, Patrícia? Boa tarde a todos os colegas. Assim, eu acho que foi feliz realmente a participação do Sago, né, colocando de que realmente tudo isso é um processo, tá? São processos e fluxos que a gente tem que saber se inserir como entidades, em que parte participa e como deve participar, que de repente pode causar algum ruído quando isto não é explicado de forma explícita para cada participante qual vai ser o papel e o rol que vai jogar cada entidade dentro deste famoso fluxo, né? Aí vou alguma coisa no que falou o Mark, Felisberto e a Claudete, né? Existem uns termos de referência, logicamente, no qual, acredito, a gente como entidade não participou, simplesmente foi comunicado e não participou. Já existe uns termos de referência com o qual foi ganho um projeto internacional e a gente não colocou algumas observações a isso. Eu não sei se eles participaram ou não, como parte pessoal, como CAU, a gente não participou nessa parte de colocação dos termos de referência para essa consultoria. Logo, depois de unos termos de referencia, ven un plano de trabajo, y es aquel que está ahí como producto número 1, ¿no? O ese plano de trabajo se dice que está en análisis. En este momento, me parece que ya no hay en análisis ese plano de trabajo, porque es un plano de trabajo que ya está siendo ejecutado. De aquí a 2 semanas, eu acho, presentarán ya o producto, por tanto, plano de trabajo ya no existiría, ¿no? Y ahí va aquí lo que yo coloqué en la parte de los chat. Un kickoff, que es el puntapié inicial de toda gestión de proyecto, significa de que ya existe un termo de referencia, ya existe una propuesta técnica y en una primera reunión de conjunto da consultora y da prefectura, en este caso podría inclusive estar o CMDUA o no, se da o puntapié inicial porque en ese momento es que tú corriges las pequeñas imperfecciones que puede tener un termo de referencia. Esto sí, esto no, aprofunda más aquí, aprofunda no. Entonces, yo acho que eso no tiene. De cualquier jeito, por ejemplo, en este momento, sería un objeto de boa vizinhança, si podemos decir así, sería bom que a gente, las entidades participantes como entes consultivos en esta parte, podría ter simplemente o plano de trabajo. O plano de trabajo ya descreve, para quien es técnico, saberemos exactamente aquilo que a consultora va a desenvolver, qué parte, qué temas no desenvolvería, etcétera, 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 ¿no? Entonces, faltaría en esta fase, en este fluxo grande de TDR, plano de trabajo, los productos, la explicación de los productos específicamente a qué eles van a llegar y avaliación de estos productos. Y esa avaliación de estos productos, ¿cuál es el sistema? Primero es feita esa primera avaliación por parte de la prefectura, luego es pasado para el CMDUA o no es pasado para el CMDUA, para el Consejo Consultivo, los aportes son inseridos dentro de este proceso y luego recién tem una aprobación en conjunto. ¿Es ese el fluxo o no? No tiene nada a ver con este fluxo que yo me estoy imaginando en este momento, ¿no? Entonces, varias coisinhas que están causando ruido. La explicación de parte de la prefectura diciendo, olha, las entidades van a participar así, 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 así. Tá, então, cada sabe onde se mexer e como se mexer, porque a vezes eu penso que eu também sou prefeitura e eu também quero estar como gestor do projeto e a vezes não é este o produto, não? Mas, conclusão, o CAU iria, olha o termo que estou empregando, iria a colocar um ofício solicitando esse mesmo, o produto número 1.
Y esta mañana, justamente en la comisión, iría a decir, olha, por favor, me envíe o producto del plano de trabajo, que es lo mínimo que deberíamos tener para saber qué es lo que la consultora está desenvolviendo desde que se asignó hasta este momento, ¿no? Mas ya que ya está en análisis, ya no voy a colocar, ya no voy a oficiar ese producto para ustedes, mas sería interesante que ustedes puedan ya en este momento disponibilizar para cada una de las entidades para que les puedan analizar, ver qué es lo que están siendo desenvolvido, que no, qué temas entraron, qué temas que ficaron fuera, y ahí entrar en un proceso de debate internamente con ustedes, ¿no? Entonces, básicamente es eso que yo estoy colocando, pues, si esas palabrinhas mágicas que yo falei en inglés son termos corriqueiros que a gente utiliza. Seria bom traduzir para os colegas. El roadmap, el kickoff, son corriqueiros que a gente utiliza quando a gente faz planejamento de urbano, planejamento de transporte também, a minha história. Obrigado e desculpe o extensivo da palavra, tá? Não, muito bom. Assim, ó, o que acontece? Em relação ao termo de referência, a gente já discutiu de maneira bem profunda lá no Ministério Público, em relação ao termo de referência, e a gente entendeu que ele não poderia ser publicado naquele momento. Então, tão logo a gente identificou que a gente poderia publicar o termo de referência, na parte jurídica nos autorizou, vamos dizer, a publicar o termo de referência, nós publicamos. Inclusive, entreguei diretamente ali ao próprio Ministério Público. Em relação às entregas, né, a gente tem aí um cronograma apertado, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente autorizou o produto 2 a ter andamento, até para a gente não perder tempo. Nós temos um calendário e a gente gostaria muito de fazer ele ter andamento. Tem o prazo, tem 12 meses para a consultoria concluir, enfim. Então, a gente viu que não comprometeria. O que acontece? Eles entregaram, então, esse produto 1 e a gente fez uma avaliação, a princípio estaria ok, mas a gente tem algumas correções. E essas correções, tão logo a gente tem essa correção, faça o check ali com o nosso termo de referência, a gente vai disponibilizar sim. E o que acontece? Nada impede, como o próprio Zago pontuou, que a gente possa fazendo ajustes e correções nos fluxos ao longo do tempo. Então, acho que todos podem se manifestar. Entretanto, por exemplo, esse fluxo de aprovação de cada entrega no CMDOA, a gente achou que seria muito moroso, mas a gente entendeu que os fechamentos das etapas eram importantes que eles fossem aprovados no CMDOA, então isso está lá na instrução normativa. Agora, cada produto, a gente entendeu que não iria funcionar, e tanto que não ficou assim na instrução normativa. Então, está lá. O fluxo de fechamento de etapa, leitura da cidade, a ideia é que vá passar por aprovação, e o fechamento também, óbvio, da sistematização de proposta, óbvio, vai passar por aprovação de todos. De qualquer forma, a ideia é que a gente vai apresentando todos os produtos para vocês, que a gente vai discutindo, e a gente vai fazendo ajustes e complementações, até porque, de repente, vocês, das entidades, têm algum dado, alguma informação que pode complementar, e a gente vai, vamos dizer, amadurecendo cada um desses produtos ao longo do tempo, né? Eles não vão estar estanques. Não sei se eu me fiz compreender. Tem algum complemento, Merino? Patrícia, eu coloquei aqui no chat e é uma dúvida bem pessoal. Eu não estou olhando o chat, deixa eu só ver ali. Uma dúvida bem pessoal, porque em todo projeto da prefeitura sempre tem um fiscal de contrato, que é um funcionário da casa. Neste caso, eu pergunto, é você a fiscal do contrato, que é a que vai assinar, al final assina, alguém assina, né? Dando a aprovação ou não? Quem é a fiscal do contrato? Da Ernst Young sou eu. Tá, e das outras consultorias? Das outras consultorias são outros colegas. Ah, tá. Não, era uma simples curiosidade, simplesmente nesse tipo de coisa. Eu sou, do caso da Ernst Young, sou eu fiscal. Tudo bem. E vou cumprir o meu papel de bem
Pode ter certeza. Pelos projetos que a gente faz, né? É uma baita responsabilidade que tem na cabeça das pessoas que tem que assinar, porque, ao final, são funcionários de carreira, eles ficam dentro da administração, tem que ser todo rigorosamente meticuloso em cada uma das coisas, porque envolve quantidades de dinheiro muito expressivas em este caso, não? Não, mas essa era simplesmente uma curiosidade, não tem nada a ver com isso, simplesmente uma curiosidade. E uma vez mais, né, em relação ao plano de trabalho, né, simplesmente queria saber como é esse fluxo final, né? A consultora apresenta seu produto número 1, vocês, em este momento, plano de trabalho, vocês estão avaliando, vão a corrigir exatamente. A partir de aí é que não ficou claro para mim como vai ser esse processo de aprovação. Vocês aprovam e a gente simplesmente é consultado, olha, já está aqui, está aprovado, ou antes da aprovação é consultado? Não, a gente aprova. Nós aprovamos. Sim, mas é consultado as entidades ou não? A gente consulta, daí se tiver ajustes, a gente vai conversando ao longo do tempo, não tem problema. Ok, ficou para mim, fechado. Obrigado. Tá. Eu acho que, Patrícia, só tem que... A análise é feita em conjunto, tá? Mas cada um dos contratos tem a pessoa que vai sim, toda assinar, a equipe analisa. Fazer essa análise em conjunta, né? Porque para não ficar dizendo, é só a Patrícia que viu esse produto, não é uma análise em conjunta, tanto é que as últimas correções ali que a gente solicitou, não é uma questão de o plano não esteja pronto, aqui tem o plano está com cronograma também, o cronograma ele vai sofrendo ajustes ao longo da, acho que para deixar claro, né, os ajustes são do cronograma, né, que ele vai poder sofrer alguns adiantamentos de determinadas entregas e alguns atrasos, mas considerando que tem um prazo final, né, da contratação, isso vai sendo ajustado, está no próprio termo de referência essa possibilidade de que isso aconteça. A gente já está só tentando fazer o ajuste desse cronograma, visto que já teve uma pequena alteração aí de algumas datas, né, então era isso, que a Patrícia retornou de férias, não conseguiu finalizar a análise, né, que já passou pelos técnicos, e a Patrícia que tem que fazer esse ajuste aí junto com a consultoria. Exatamente. Os colegas olharam e eu não olhei ainda. Então, quer dizer, eu olhei a versão ok, tinha alguns ajustes, daí a gente teve correções e aí essa versão final eu não olhei. Assim que a gente der ok, vamos colocar dentro do processo tudo direitinho e a gente vai, qual é a nossa ideia? Apresentar aqui para vocês, entendeu? Então, independente da gente ter dado ok, isso que eu estou comentando, a gente pensa em alguns ajustes, e que nem o Guilherme... Tá no... tudo que eu falei ficou fora? Não deu para ouvir, Patrícia. Tá. Então, o que eu queria pontuar? Justamente, a entrega, eles fizeram um pouco antes de eu entrar de férias. E aí, eu avaliei a entrega preliminar, estava ok, só tinha que ver as questões dos calendários. Aí a equipe avaliou, só que eu não fiz a avaliação final. Então, eu tenho que fazer essa avaliação. Igual a gente deu ok para eles darem um andamento, porque a gente vê que eles têm condições de darem andamento ao processo. Então, logo eu dei ok, vou passar para vocês, e o que acontece? Se a gente conversar, olha, de repente tem ajustes aqui ou ali, e como o Guilherme pontuou, a gente vai ter, acho que a principal questão é o cronograma, como é que a gente vai trabalhar, isso pode acabar tendo alterações, como o Guilherme pontuou. Então, a nossa ideia é justamente seguir esse fluxo que o Zago pontuou. A gente vai dando os OKs nas etapas, tendo correções, eles vão ajustando ao longo do tempo, vai amadurecendo, porque, óbvio, é um processo, tu tem uma etapa de diagnósticos, quando tu vai estudando mais, quando tu vê, tu tem outras informações, a tua hipótese inicial pode ser que ajuste, aí tu faz a rodada com a sociedade, daqui a pouco tem outras questões, então o processo ele se transforma muito, né?
E a participação de vocês nesse processo é muito importante, mas a gente precisa ter um fluxo definido, né? E é exatamente isso. Então, o que eu estou propondo agora, tão logo os produtos estejam, a gente tenha dado ok, a gente passa para vocês e aí a gente vai amadurecendo eles. Não sei se foi contemplado, Merino. Depois, assim, em algum momento nós vamos fazer uma apresentação de todo o projeto de cooperação técnica, retomar para vocês verem como é que está, do status, né? Das próximas etapas, né? Nós ainda temos contratações para fazer, então nós temos capacitações que estamos planejando aí para fazer, né? Então, enfim, acho que a gente tem uma estratégia para ir conversando. Temos a Claudete agora. Pois então, desculpem, assim, tem muita coisa que a gente não é da nossa... Eu não tenho o acúmulo que tem o Felisberto, né, de vários anos, já tem uma revisão anterior e a gente não tem, né? Mas eu não consegui ainda entender, Patrícia, qual é o nosso papel, por exemplo, como é que vai se dar o ajuste à nossa participação. Por exemplo, o plano de trabalho vocês vão aprovar, depois que ele está aprovado, nós vamos ajustar ele, é isso? Nós vamos poder contribuir nele? Eu não consegui entender. Porque tu disse que ele vai ser dando no tempo, né? E que a nossa participação, de fato, é realmente importante. Então, como é que vai se dar isso? Nós vamos ter acesso antes da conclusão? Porque se ele já concluiu aquela etapa, né? O plano já vai estar em execução. Como é que nós vamos poder incidir nesse plano de trabalho, né? Ou nós não temos nenhum poder deliberativo sobre esse plano de trabalho? Claudete, eu acho que a gente vai ter que ter uma discussão específica sobre isso. Eu já expliquei o fluxo. Acho que a gente vai ter que ter essa apresentação e aí a gente discutir nessa apresentação. A gente está discutindo sobre uma coisa que ainda não chegou aqui para nós. A gente está se propondo a apresentar para vocês, a gente ir amadurecendo um processo, ele vai se ajustando ao longo do tempo, não é uma entrega estanque, não tem como. Quem trabalha com isso sabe, as coisas elas vão se ajustando, elas vão melhorando ao longo do tempo, né? Eu acho que é que vocês estão falando aqui no chat, mas acho que o Natan falou bem ali, né? Estamos ansiosos para contribuir, uma avaliação conjunta. Ok, a gente vai, no próximo momento, assim que tivermos concluído, a gente pode discutir isso sem problemas. Eu só gostaria de pontuar que eu acho que nós precisamos, na verdade, a gente vem pedindo, né? A gente sempre tem no teu PowerPoint, sempre a gente tem uma sinopse, só, olha, assim, um título, né? Plano de trabalho, conceitos, produto 1, produto 2, mas nunca nós tivemos, Patrícia, eu acho que nós precisamos, e aí talvez isso flua mais fácil, né? O entendimento de todo mundo, né? O que consiste em cada produto, como é que nós vamos intervir, né? Em tais situações. Porque ele, assim, até o Mark perguntou, o que é o plano de trabalho, o que é a matriz? Nós temos sempre vem essa apresentação e vocês estão prestando contas realmente, mas ela vem só numa linha, né? A gente nunca teve essa discussão no todo, a gente nunca teve essa apresentação de todos os produtos que eu acho necessária. A gente teve sim, e sintética, a gente precisa mais detalhada, né, Patrícia? Deixa eu só comentar. A gente apresentou, a gente fez todas as apresentações e justamente o que a gente quer evoluir para conteúdo e não mais para forma. E aí, cada etapa, a ideia é a gente cumprir e seguir o fluxo aqui com vocês. Mas a gente tem que evoluir para conteúdo. Eu preciso ouvir o conteúdo de vocês e não mais forma. A gente tá justamente prestando conta porque somos cobrados em prestar conta, etc, etc. Mas eu quero ouvir o conteúdo de vocês. Vamos pular e vamos ir para essa etapa. E assim, nós temos o compromisso de apresentar todas as consultorias, a gente pode apresentar, discutir, não tem problema. Mas eu gostaria de ouvir as expectativas de vocês em relação à cidade ao longo do tempo. E isso, sim, vai compor os eixos, os diagnósticos,
as estratégias, o que vocês pensam sobre o conteúdo. E a gente anseia por poder amadurecer, e eu acho que a maioria de vocês também quer contribuir com a sua parte sobre o conteúdo, o seu anseio sobre a cidade. Então, eu peço para a gente ir discutindo isso ao longo do tempo e passar para o próximo tópico. Pode ser? Estão de acordo? Vamos adiante? Sim, vamos dar continuidade, então. Tá, vamos adiante. Então, a gente apresentou para vocês, então, a ideia do regimento interno da conferência, que a gente vai apresentar no CMDUA. E aí, eu já tinha comentado com vocês, então, que a conferência a gente entendeu adequado colocar no momento 2, para que a gente possa fazer uma escuta ampla da sociedade, e nós aqui, como grupo de trabalho, podemos amadurecer o nosso trabalho a partir desta ampla escuta da sociedade. E aí, a partir daí, a gente passa a trabalhar, então, nesses eixos temáticos que vão tratar os temas da cidade de maneira específica, e cada um na sua área de competência vai poder, vamos dizer, contribuir o melhor, é isso que a gente quer, a gente quer poder receber o melhor de cada um nesse aspecto. E aí, para isso, a gente tem duas questões a serem apontadas. Primeiro é quem se propõe a ser parceiro para a gente poder trabalhar o momento da conferência, e quem tem interesse em seguir nas discussões nos eixos temáticos, que pelo que a gente tem vendo, que a gente está vendo, acho que vai ser os grandes fóruns onde a gente vai ter integração entre vocês da sociedade, os integrantes da prefeitura, né, das áreas específicas, que vão poder fazer, então, debates profundos aí ao longo desse ano sobre os conteúdos aí do nosso plano diretor para a gente consolidar, então, esse plano diretor a partir disso. Então, a gente vai, então, passar a tentar explicar para vocês essa lógica. Pode passar. Então, nós temos esses momentos, né, como eu já expliquei algumas vezes para vocês. Na última reunião, quem não estava, então, a nossa ideia é organizar esses grupos, então, em eixos temáticos, que a gente possa, então, se preparar para a realização dessa conferência, onde a gente vai ter escutas a partir desses temas, desses 7 temas, e esses temas vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. A ideia, então, no momento 3, então, dos diagnósticos, é que a gente possa, dentro desses eixos temáticos, que a gente desenvolva oficinas temáticas, seminários, ouça pessoas da área, né, para a gente ir amadurecendo isso ao longo do tempo. Então, a gente pensa em que esses sejam fóruns de intensas trocas entre nós de conteúdo, para a gente pensar o que queremos, então, para o futuro da nossa cidade. E aí, então, a ideia é sempre a gente voltar, então, a esse grupo, esse grande grupo. Por quê? Porque não adianta só trabalhar segmentado, a gente tem que ter isso tudo compilado depois. E aí, ao fim, então, a gente tem essa ideia daqueles momentos, fechar, então, a partir disso, a etapa da leitura da cidade. Obviamente que esses grupos, a gente pensa que eles sejam desenvolvidos ao longo do tempo, em todo o período, né? Pode passar. Então, o que a gente, para debater, então, nesses grupos, a gente tem aquele formulário, alguns de vocês já preencheram. Quem não preencheu, a gente solicita, então, que preencha, para que os coordenadores, então, que são esses que estão aí na tela, possam, então, entrar em contato com vocês para a gente agendar essas reuniões para poder tanto trabalhar nessa comissão preparatória, quem tiver interesse, trabalhar do que vai ser abordado, então, em cada eixo nessa conferência, e também para já começar, então, essa discussão
sobre esses aspectos específicos. Pode passar. Para trabalhar esses temas, então, para descrever de maneira mais abrangente esse conteúdo que foi pensado aqui em ser abordado e que foi trabalhado ali com o GTTO, como o Guilherme já tinha pontuado. E temos aqui a oportunidade de complementar essas informações, se vocês entenderem, durante essas reuniões temáticas. Temos aqui esses eixos que o Guilherme vai explicar a partir de então para vocês. Entramos então em conteúdo. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Então, como a Patrícia comentou, essa conferência ela vai ser organizada para discussões entre eixos temáticos. Então, no primeiro dia nós vamos ter algumas pessoas convidadas para abordar esses eixos temáticos aí, considerando uma avaliação do plano diretor vinculado a cada um desses eixos temáticos. Então, aqui o eixo temático 1, que é o desenvolvimento social e cultural, nós elaboramos um pequeno texto introdutório, considerando toda a discussão que nós tivemos no ano passado, né, no GTTO, e também tem aqui alguns tópicos que foram, assim, das dinâmicas que nós fizemos, né, tanto internas quanto com o grupo GTTO, e que elas estão abertas aqui para ajustes, né, acho que é o que a Patrícia colocou, inclusive o texto, porque esse texto aqui é o texto que vai ser colocado no site da inscrição da conferência, para dar uma intenção, né, para a pessoa que vai se inscrever na conferência poder compreender do que se trata a discussão desse eixo temático aqui. A gente tinha feito também uma vinculação com as estratégias do plano diretor, né, mas a gente pode também ter essa discussão que alguns eixos se correlacionam mais diretamente com algumas estratégias, outros nem tanto, mas eles podem se correlacionar indiretamente com outras, então a gente não trouxe aqui isso, e talvez seja um pouco essa a discussão também do momento da fala do primeiro dia da conferência. Então, do eixo 1, ficou aqui um texto introdutório, que em termos amplos, né, trata da relação entre o plano diretor e a promoção da qualidade de vida da população, envolvendo os temas da inclusão social e de acesso a direitos sociais. Questões relacionadas às populações em situação de vulnerabilidade, a perspectiva de gênero no espaço urbano e as manifestações culturais locais também fazem parte dessa discussão, bem como questões relacionadas a comunidades autóctones, a habitação de direito social e a regularização fundiária. Dentro dos tópicos que a gente colocou aqui, fazem parte da dinâmica, né? Então a gente veio assim pensando, o que teria a ver com desenvolvimento social e cultural? Inicialmente, esse eixo temático estava envolvendo toda a parte cultural, inclusive patrimônio, e aí a gente também compreendeu até o final do ano passado que ele deveria ser tratado separadamente, então a gente criou, eram 6 eixos inicialmente, a gente criou o 7º eixo, que é de patrimônio cultural. Então, aqui dentro dos tópicos, né, que teria uma correlação direta a isso, seria quase que palavras-chave, né, considerando esse eixo temático, então teria inclusão social, educação, saúde, emprego, moradia, segurança, lazer, cultura, todos os tipos de artes, né, visuais, música, teatro, dança, literatura, praça para todos, né, tem esses acessos para a população em situação de rua, perspectiva de gênero, acessibilidade a todos, a segurança alimentar, a agricultura, resíduos, comunidades autóctones, habitação de direito social e regularização fundiária. Para o dia da conferência, então, a gente compreende que ele deva estar presente, né, das discussões. Então, as discussões que a gente está pensando dos trabalhos de grupo, já estão acontecendo algumas reuniões paralelas, então a gente já tem aqui, já foi feita a primeira reunião desse eixo temático, inicialmente só envolvendo os técnicos da coordenação técnica e integrantes do GTTO. A segunda reunião já incluímos o colega Milton Cruz, que ele se prontificou dentro daquela consulta que nós encaminhamos o link, a gente fez o convite e ele participou da reunião, e estamos abertos aqui para outros colegas que queiram participar, né? Essa planilha com o resultado daquela consulta está sendo atualizada constantemente, a gente vai entrar em contato com aquelas pessoas que manifestaram interesse de participar da discussão do segundo dia da conferência. Mas, aqui para esse primeiro momento das reuniões, o tópico da reunião ainda não é a discussão do eixo como um todo, é uma discussão considerando aquele texto que a gente colocou no slide anterior, e os tópicos que vão ser discutidos no dia do debate.
Então, essas primeiras reuniões internas que a gente está fazendo do eixo de desenvolvimento social é para a gente compreender se esse texto deve sofrer ajuste, né, se indicações de palestrantes que contemplem aquilo que a gente está entendendo que faz parte da avaliação, né, então a conferência é de avaliação do plano diretor, então a pessoa que for lá falar no primeiro dia, ou pode ser 2 pessoas por cada eixo temático, ela tenha no primeiro momento, possa fazer uma análise crítica, né, com relação ao plano diretor envolvendo essa temática, e o outro possa fazer uma fala que instigue a discussão do dia seguinte, daí já considerando essas palavras-chave, que daí elas estão aqui soltas, e a gente deve amarrar ela em grupos menores, que possam contemplar, talvez, algumas das palavras aqui, elas poderiam ser agrupadas para discussão ser mais ampla, considerando que o produto em si são recomendações para o desenvolvimento do trabalho ao longo do ano, né, considerando essa temática. Então, e tudo tem que estar vinculado ao que o plano diretor poderia trabalhar nisso. Então, tem talvez assuntos aí que o plano diretor não dê conta, né? Mas então, como é que a gente pode trabalhar esse assunto que aborde esses temas aí que foram colocados aqui de uma maneira que contemple ele, o que possa facilitar a solução de algum problema, de algum conflito que exista hoje na cidade, que pode ser palco da discussão do segundo dia, mas também considerando isso, tá? Então, com relação a esse eixo temático, a gente tem aqui o nome dos coordenadores desse eixo, que são as pessoas que vão entrar em contato para fazer o convite dessas reuniões, vão ser as pessoas que vão organizar toda a discussão desse eixo ao longo do nosso tempo, né, desse prazo da revisão do plano diretor. Então, a gente tem aqui a colega Catiane, que é a coordenadora principal desse eixo, e tem as pessoas que estão junto com ela apoiando, né, da coordenação técnica, que são da diretoria. Então, temos a colega Maria Paula, que acho que está aqui na reunião, e a colega Natália. Estou aqui. Então, a Catiane e a Natália hoje estão em férias, então a Maria Paula está substituindo. Eu, como sou um dos coordenadores, juntamente com a Catiane e a Vanesca, do grupo de trabalho técnico operacional, tenho ajudado em algumas conversas, então eu participei dessa reunião, a última reunião que teve, que daí teve a presença do Milton, e a presença de alguns outros colegas aqui, que se prontificaram a nos ajudar também. Então, a ideia desse grupo aqui é que o grupo tenha os coordenadores, que são da equipe da coordenação técnica, né, integrantes do GTTO, que são do grupo técnico operacional, que já vem discutindo o assunto desde o ano passado. Então, a gente tem aqui 4 colegas que se disponibilizaram a participar da discussão, mas do suporte na conferência. Vão ter outros colegas que vão querer participar da discussão ao longo do tempo, só que esses 4 aqui foram identificados que vão estar, né, junto com os coordenadores, junto com a equipe da coordenação técnica da revisão, no dia da conferência, ou organizando essas reuniões, convidando outros colegas, né, de acordo com o tema que vai ser debatido. E a gente faz o convite aí dos colegas também do CT que queiram participar, né, nesse primeiro momento da discussão, dando suporte também para o dia da conferência. O que seria o suporte do dia da conferência? Inicialmente aqui é indicação de palestrantes, considerando aqueles temas que a gente vem debatendo nas reuniões, que possa, de repente, ser mediador do debate, né, no primeiro dia, que possa estar ajudando a equipe técnica na discussão do segundo dia, né, trabalhando também nas questões de metodologia da conferência, que vai possivelmente vir depois, né, Patrícia, uma publicação com o nome dessas pessoas que vão compor essa equipe da conferência. Então, aqui tem esses nomes, a gente pode, né, se alguém que já quisesse manifestar interesse em participar desse dia aqui, a gente já pode identificar, pode colocar no chat ou pedir a fala, que a gente faz uma atualização dessa planilha aqui e a próxima reunião já se encaminha o convite. Para o eixo 2, né, eixo temático 2 é o ambiente natural. Então, o texto que nós abordamos, assim, que contemplasse, né, o que se pretende discutir nessa temática. Então, em termos amplos, aborda, né, a gente entendeu na esfera do plano diretor a qualificação do território, sobre a perspectiva de valorização do meio ambiente, envolve temas relacionados à sustentabilidade, adequação às mudanças climáticas e à poluição, engloba também questões relacionadas às áreas verdes, áreas de interesse ambiental, áreas de risco e áreas com passivos ambientais, entre outras.
As discussões de políticas públicas voltadas para incentivos a soluções ecológicas e para a integração entre as esferas urbana e ambiental no planejamento territorial também fazem parte deste eixo. Então, aqui, esse texto é o que tá na consulta, que nós encaminhamos o link, e também, a princípio, seria o texto que estaria no site para as pessoas, na hora de se inscreverem na conferência, se querem participar depois da discussão do dia seguinte, teriam esse texto aqui como indicativo, né, para a pessoa compreender qual seria o debate com relação a essa temática ambiente natural, considerando a revisão do plano diretor. Como tópicos ali, as palavras-chave, então, teria meio ambiente, sustentabilidade, adequação às mudanças climáticas, né, a poluição, tanto ar, água, solo, poluição visual e sonora, áreas de interesse ambiental, áreas verdes públicas e privadas, áreas de riscos, corredores ecológicos, os serviços ecossistêmicos, arborização urbana, a fauna silvestre, educação ambiental, recuperação de áreas com passivos ambientais, incentivo às soluções ecológicas e estímulo a energias alternativas. Com relação à participação, então, aqui a gente tem como coordenação desse eixo temático, que é quem vai organizar, vai chamar as reuniões, né, tá com responsabilidade a nossa colega, a arquiteta Daniela Vieira, e também a Patrícia, que está auxiliando na coordenação técnica. Os integrantes do GTTO que se prontificaram a participar inicialmente dessa discussão e também nos auxiliar na conferência, estarem lá. Então, nós temos a colega Priscila, da DAVE, Carla Fernanda Failassi, da Diretoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, a Rovana Reale Bortolini, que é da Diretoria de Política de Sustentabilidade, e a arquiteta Glaucia Casarré, também, da Diretoria de Áreas Verdes. E aqui do CT, a colega Simone Zambu já participou já da reunião, não sei se teve algum outro colega, talvez a gente não tenha pontuado aqui, porque a gente fez a apresentação e a gente foi botando as pessoas que participaram, mas quem tem interesse em participar desse momento, voltando, né, essa primeira parte das discussões é para a conferência, não está sendo feito debate nenhum com relação ao ambiente natural, que todos devam participar, seria só simplesmente para a gente concentrar num grupo menor, nomes de palestrantes, né, que também possam nos ajudar no dia da conferência, estarem lá presentes para fazer esse suporte à coordenação técnica. Pode falar, Patrícia. Não, só retificando que não é debate nenhum, na verdade a gente está abordando alguns tópicos, então a gente está tanto recebendo indicações de palestrantes, né, quanto vendo que tópicos a gente são preferenciais de serem trabalhados ali no momento da conferência. Então, a gente está buscando discutir isso nessas reuniões. Ou vamos fazer isso, né, nessas reuniões. Ótimo. E também considerando que a gente vai ter outro momento, né, Patrícia, que a gente trouxe, nós vamos ter a conferência, que vai também trazer recomendações de assuntos, né, ou temas, ou alguma coisa que deva estar presente na discussão dessa revisão do plano diretor, que para as oficinas temáticas possam ter aqui, né, nomes para serem palestras de boas práticas, né, melhores práticas, seja palestras de fora, que daí a gente talvez consiga trazer pessoas de fora, porque talvez a gente possa fazer essas oficinas online. Então, também acho que é bom deixar claro aqui que os palestrantes para a conferência teriam que ser nomes daqui, porque a gente não vai ter verba para trazer pessoas de fora, e como é a avaliação, é importante ter pessoas que conheçam, né, o nosso plano diretor e possam fazer essa análise crítica e poder auxiliar na discussão. Daí a gente guarda nomes de pessoas ou de cidades ou de entidades que tenham, né, boas práticas, que poderiam contemplar esses eixos temáticos que possam ser sugestões para as oficinas temáticas. Com relação ao eixo temático 13, então, patrimônio cultural, que foi esse eixo que a gente acabou separando do desenvolvimento social e cultural, a gente tem aqui no texto, né, que trata da relação do plano diretor com a valorização dos bens imóveis e bens intangíveis de valor significativo, de manifestações culturais, da memória cultural, das tradições, da identidade local,
também diz respeito às relações que os bens naturais e culturais guardam entre si, considerando as dinâmicas políticas, culturais e sociais do presente. Aí, entre tópicos aqui, ficou patrimônio histórico, bens arqueológicos, bens imóveis de valor significativo, paisagens, manifestações culturais, memória cultural, tradições, identidade local, relações entre bens naturais e culturais. Com relação à organização, então, como coordenador desse eixo temático, está a nossa colega Carolina Kessler, que está hoje, né, como germano, coordenando essa reunião aqui. A colega Simone Fernandes e a colega Verônica Medina, então, estariam aqui responsáveis pela coordenação desse eixo temático. Os integrantes do GTTO, que se prontificaram a participar dessa discussão aqui, então, temos a colega Juliana Belardinelli, então, quase todos eles da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, então, o colega Luiz Merino, a Ronice Borges, Rosilene Possomai, Rinaldo Ferreira Barbosa, e teve outras colegas que participaram também da discussão, mas aqueles que vão dar suporte para a conferência, né, talvez não sejam todos esses aqui, mas alguns se prontificaram. E com relação à colega do GTCT, que participou dessa reunião, e aí a gente trouxe aqui o nome dela, Jaqueline Custódio, não sei se foi perguntado, mas também estaria aqui como uma possível colega que pudesse participar lá do dia da conferência, né, estando lá nos auxiliando, sendo talvez mediadora ou participando das discussões, né, organizando a discussão do segundo dia. Com relação ao eixo mobilidade e transporte, então é o eixo temático 4. Acho que foi o primeiro grupo a fazer a reunião, a gente apresentou na semana passada, inclusive, né, que já tem o Emílio e a professora Nívia, que já participaram da reunião. Então, com relação ao texto, né, em termos amplos, trata dos aspectos do plano diretor que influenciam na qualificação da mobilidade urbana, atendendo às distintas necessidades da população quanto aos deslocamentos na cidade, questões relacionadas à qualificação do espaço público, eixos de hierarquia viária, gravames e perfil viário, modalidade de transporte, acessibilidade universal, mobilidade sustentável, segurança viária, uso da tecnologia, né, entre outros, também integram esse eixo temático. Aqui com palavras-chave como mobilidade ativa, mobilidade sustentável, estudo de diferentes modais, mudança de cultura, o trânsito, transporte coletivo, ciclovias, calçadas, mobiliário urbano, qualificação do espaço público, eixos e hierarquia viária, perfil viário, acessibilidade universal, segurança viária, tecnologia e inovação, aplicativos, logística, sistema de informação das redes que existem nos espaços públicos. Isso tudo seriam, né, tópicos que poderiam ser contemplados nas discussões. A gente também compreende que talvez alguns aqui já sejam propostas, né, então a gente pode fazer um filtro, né, nas reuniões aí dos eixos temáticos. Se alguém quiser fazer algum filtro, né, com relação aos tópicos, também a gente ainda está recebendo essas contribuições. Então, aqui na coordenação técnica desse eixo temático, então sou eu o que vou coordenar as discussões desse eixo aqui, eu que faço o convite para os colegas, juntamente na coordenação está o colega Matheus e o Vinícius. Do GTTO, aqui nós temos a representação da Secretaria de Mobilidade, a Fabiana e a Ana Paula Bonini, que se disponibilizaram a participar, né, da organização, estarem lá no dia da conferência, a colega Vânia, da EPTC, e o Luciano Sé, da SMOI. Aí do GTCT, nós já tivemos a participação, já se criou também um grupo aí de WhatsApp, então tem o Emílio Merino representando o CAU e a professora Nívia Opperman representando a Unicinos, já participaram desse encontro, nós já tivemos alguns palestrantes indicados também, e podemos fazer uma nova reunião, se alguém tiver interesse ainda em participar dessa reunião, né, o professor Fernando Michel, ele foi também convidado, porque ele tinha se manifestado naquela época lá, estava de férias no dia da reunião, não pôde participar, mas na reunião da semana passada, ele concordou, né, acho que teve conversa ali paralela com o Merino, ele concordou com os nomes que foram indicados, mas a gente pode fazer uma outra reunião para quem tiver interesse em participar, para a gente colocar, né, dizer, ó, esses foram os nomes indicados, né, e
poder ainda ter mais esse canal de contribuição. Guilherme, só comentando que o Paulo Renato, ele se inscreveu pelo formulário, a gente estava com aquela discussão, né, do formulário, e ele manifestou, ele disse que se inscreveu, então eu só queria confirmar, então se ele tem interesse na organização da conferência, a gente já coloca o nome dele aqui. Isso é a inscrição, então, só para deixar claro, a inscrição lá do formulário é para quem tem interesse na discussão, tá? Como a gente não tinha feito as apresentações, na reunião da semana passada não houve, né, a gente não conseguiu perceber quem é que gostaria de participar, né? Então a gente deu esse tempo aí, criamos o formulário e entramos em contato com as pessoas que responderam o formulário, e aí quem quis participar recebeu o link de convite, né? Agora a gente pode ampliar, né? Então, assim, com relação a esse eixo temático mobilidade e transporte, como a gente já tinha feito inicialmente a primeira reunião, já pegamos a contribuição de 2 colegas do GTCT, fizemos a reunião com colegas do GTTO, e podemos abrir uma outra reunião que tenha, daí, de repente, a participação aí do Paulo Renato. Se ele quiser participar dessa organização, a gente inclui agora na discussão desse eixo, ou se ele quer participar da discussão depois, né, no dia da conferência, e depois esteja participando quando a gente tiver já consagrado datas específicas para discutir esse eixo, também todos vão estar convidados a participar. Guilherme, poderia voltar no slide anterior, que caiu o meu link aqui, eu não consegui ver. É só para eu bater uma foto, depois tu segue o baile. Obrigado. Essas informações estão na consulta, tá? Não sei se é o mesmo texto, não foi modificado. Tá, lá na pasta pública. Não, a consulta de participação da conferência. Mas hoje mesmo eu já coloco na pasta pública essa apresentação, tá? Também. Tá bem, obrigado. Tá. Okay. E também posso mandar ali no chat, no WhatsApp. A professora Nívia levantou a mão, então. Só para a gente seguir a ordem, o Jorge Luiz, ele havia levantado primeiro, depois a professora Nívia pode se manifestar também. Obrigada. Boa tarde. Estou sendo escutado? Sim. Bem, uma pergunta. Para participação, obrigatoriamente tem que ser feito através do preenchimento do formulário, ou eu posso me inscrever agora para algum planejamento, grupo de trabalho? Pode se inscrever agora, não tem problema. Só tem que ficar claro que são 2 coisas. Uma é a organização da conferência e a outra é a continuidade da participação dos grupos de trabalho. Sim, o meu interesse, tá, é participar dando a contribuição como membro da comunidade, tá? Levando os anseios, levando os problemas da comunidade do extremo sul até vocês, ou até a consultoria, correto? O que a gente nota é que há uma dissociação entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos, tá? E aquilo que é apresentado pelo poder público. Só para citar um exemplo, né? O ano passado, na antepenúltima reunião, um membro da EPTC, ele disse que não tinha perspectiva nenhuma de transporte hidroviário para o extremo sul. E também disse que não havia necessidade nenhuma de grandes obras viárias para o extremo sul. Bom, se fez um plano lá de ciclovias, não tinha 1 metro de ciclovia para o extremo sul, e a gente aqui no extremo sul, o nosso meio de transporte, que agora não pode mais ser a carroça, né? Tração animal, é a bicicleta. Eu acho que em lugar nenhum de Porto Alegre se precisa mais de ciclovia do que aqui no extremo sul. Então, é esse tipo de coisa que eu queria levar, entende, para que fosse escutado, para que entrasse na discussão. Tá? Então, eu pergunto, eu posso me inscrever agora no Mobilidade e Transporte? E outro detalhe, eu posso me inscrever em 2 grupos como cooperação para levar
a visão da comunidade? Claro, pode escrever em tantos grupos quanto tu achar que tem condições de participar. Patrícia, só para compreender, acho que assim, a organização, tá, Jorge, ela envolve um comprometimento maior, né? Não quer dizer que não vai ter um espaço para discussão, mas inicialmente aqui nessa organização para a conferência, que é o tópico inicial, é para ter um envolvimento, né, do participante do GTCT no dia da conferência, né, estando lá auxiliando a discussão dos eixos temáticos. Então, para esse momento aqui, tu vai ter que escolher, se quiser fazer essa participação, só um, porque tu não vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Na discussão dos eixos temáticos, que é assim, o que eu quis dizer? Ao longo do ano, nós vamos ter momentos que vão ter discussões sobre mobilidade. Essas discussões que vão ser iniciadas, né, com a participação de quem quiser participar da discussão. Posteriormente, essa primeira discussão aqui é para tratar desse texto, né, dos temas, isso já foi trazido pelo GTTO, e o GTCT está dizendo assim, ok, tá certo, não precisamos ajustar isso, não vamos, e também contemplar mais nomes de palestrantes, por serem talvez canais que compreendam, né, que talvez para tratar daquele assunto, considerando o objetivo da conferência, aqueles nomes lá talvez possam ser interessantes. Essa é a primeira, o que está sendo organizado nessas primeiras reuniões do grupo, tá? As questões que tu trouxe, que eu acho que são importantes para trazer para a discussão, e acho que só para reforçar, o rapaz que fez a palestra no ano passado não é da EPTC, é da Secretaria de Mobilidade. Talvez deva ser contemplado isso, a gente trazer esse diagnóstico, inclusive das exposições que a gente fez e das oficinas que a gente fez em 2019, apareceram muitas coisas lá que a gente vai poder utilizar também para discussão. Né? Tudo que veio de informações relativas ao tema de mobilidade, ele vai poder ser utilizado. E a gente tem que separar que tem coisas que são serviços e tem coisas que são planejamento urbano. Né? Então, isso que também é importante depois para a gente conseguir ter um alinhamento na discussão do segundo dia, que tem assuntos que, se são serviços, eles não podem ser discutidos nesse momento, eles têm que conseguir entender que esse serviço ele tem que ser uma coisa de planejamento. Né? Por que faltou o planejamento? Não, porque não presta serviço lá no município, a gente tem que tentar contornar isso. Então, assim, está aberta a inscrição, não há necessidade de ser lá pelo formulário. O formulário é para a gente poder ter uma compreensão de quantas pessoas têm mais interesse em cada eixo, até para a gente organizar a conferência, em quantas salas a gente vai disponibilizar, que talvez tenha eixo que tenha mais pessoas interessadas, a gente pode abrir mais de uma sala, né, ou deixar a organização, e compreender aí dos colegas, tanto do GTCT, GTTO, GTCR, que teriam interesse na discussão dos grupos, né, a gente poder fazer o contato posteriormente. Não sei se ficou claro. Posso falar? Pode falar. Boa tarde. Não, só me dei conta que nós fizemos uma reunião já do grupo de mobilidade e transporte. Pedir a gentileza de voltar ao slide anterior. Isso, em relação aí à questão dos tópicos, nós vimos, e até esclarecendo um pouco essa intervenção aí do seu Jorge, nós não podemos confundir as questões do plano diretor com as questões do plano de mobilidade e do plano cicloviário, que deve ser elaborado aí pela prefeitura nesse ano ou o ano que vem. Então, nós, no grupo, nós vimos que parte desses tópicos que estão assinalados aí, eles se relacionam mais com o próprio plano de mobilidade do que exatamente com o plano diretor, e que entendemos que haveria necessidade de incluir alguns temas nesses tópicos, como, por exemplo, a questão do perímetro urbano, a questão da densificação, que é toda a relação do planejamento urbano com a mobilidade, com o transporte. Porque na medida, assim, só para exemplificar, né, hoje a tarifa única de Porto Alegre, ela faz com que todo o custo do transporte coletivo da Zona Sul seja bancado pela Zona Norte. Na medida que exista
uma ocupação maior, né, da Zona Sul, em áreas mais rarefeitas, isso tem um impacto muito significativo sobre o custo do transporte e o custo tarifário. Então, acho que isso é uma discussão que também vai ter que fazer parte, né, do nosso debate, assim como a questão da ocupação dos corredores de ônibus, da densificação no entorno dessas áreas e densificação de outras zonas da cidade. Nós conversamos bastante isso lá no grupo e acredito que não tenha dado tempo de fazer o ajuste, né, Guilherme? Então, lembro que talvez possa ser ajustado aí esse texto, tá? Obrigada. Obrigado, Nivek. O texto está vindo de um outro documento, está sendo feito em várias mãos, né? Então, a gente deixou também para ter ainda a possível contribuição dos colegas, né? Por isso, acho que quem tiver interesse em participar do grupo ali, ou até se quiser encaminhar, Nívia, né, ou no WhatsApp ou por e-mail também pode, para a gente poder depois fazer a correção. Deixa eu continuar aqui, então. No eixo temático 5, né, que trata do desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, né, a gente tem aqui um texto que ele compreende aspectos do plano diretor relacionados ao uso e ocupação do solo, tratando de questões como densidade, por isso que a gente tem temas que eles vão estar presentes, né, em mais de algum texto, assim, que eles são coisas transversais, mas aqui ficou essa questão das densidades, ficou dentro desse eixo temático, a sustentabilidade, espaços públicos, equipamentos urbanos, as redes, estruturas de infraestrutura urbana, a cidade consolidada e regularização fundiária, e questões relacionadas à forma urbana, tais como o desempenho das edificações em termos de conforto, iluminação, ventilação, insolação, bem como o plano regulador, a verticalização e miscigenação também fazem parte desse eixo. Dentro das discussões ano passado, nesse grupo, e considerando a participação de todos os colegas da prefeitura, se entendeu que esse tópico ele trata de duas frentes, né? Uma que é o uso e ocupação do solo, que daí tem essas questões, seriam as palavras-chave, as mudanças climáticas, sustentabilidade, densidade, parcelamento do solo, uso do solo, espaços públicos, equipamentos urbanos comunitários, gestão, manutenção e conservação das vias públicas e calçadas, as infraestruturas urbanas, né, saneamento, drenagem, abastecimento de água, comunicação, rede de fibra ótica, a gestão dos resíduos, a cidade consolidada, né, os impactos, mitigações e reciclagem de uso e reconhecimento da cidade existente, bem como a regulação fundiária fariam parte desse primeiro conjunto. E a forma urbana seria um tópico separado, né, de discussão, que foi isso que foi considerado, né, no grupo que trabalhou nas dinâmicas. Então, estaria a forma dos prédios, o desempenho das edificações, as questões de verticalização, o plano regulador e a miscigenação de usos também estariam sendo contempladas. A coordenação desse eixo temático, então, é a arquiteta Vanesca, ela está de férias, então, eu estou ajudando nessa organização, junto com a colega Ana Aguirre, que é a residente aqui da Secretaria, e com participação do GTTO, nós temos aqui a colega Cristina Cadematori, a Natércia Domingos, o Marcos Profes e o Guilherme Miranda, que se colocaram à disposição para nos auxiliar nessa dinâmica. Como a Vanesca entrou de férias logo no início, quando a gente começou a pensar em iniciar essas reuniões de eixo temático, a Natércia, que também estaria entrando de férias, eu fiz uma pequena reunião com a Natércia, e aí nós marcamos para segunda-feira que vem a reunião desse eixo temático aqui, daí foi enviado o convite para quem tinha se manifestado até o dia, né, naquele formulário, e quem quiser participar, né, nós estamos aí abertos. Já temos aí também, já foi indicado tanto pela Vanesca quanto pela Natércia, que está de férias agora também, alguns nomes para a gente debater com o restante do grupo, então a gente ainda considera a contribuição para esse temático. Então, a primeira discussão que teria com colegas do GTTO e GTCT, mais a coordenação técnica, daí eu vou estar participando, né, no lugar da Vanesca, que está de férias, vai ser na segunda-feira que vem. Foi encaminhado, talvez fosse hoje, depois dessa reunião, mas como estava muito apertado, a gente resolveu dar uma folga e deixar para segunda-feira, às 16h.
Então, aqui também está aberto, aqui os nomes, que ninguém participou aqui do GTCT ainda desse debate, então estaria aqui aberto para preenchimento. Atualizando ali, a Jussara manifestou interesse, eu já coloquei ali na planilha, se tu for olhar, já está atualizado na apresentação. Tá. A gente conversa, ela participa da reunião, a gente conversa, depois ela reforça, né, a sua participação em ajudar a conferência, estar lá, né, a gente pode ver isso na segunda-feira. No eixo temático, né, trata do desenvolvimento econômico, que é o eixo temático 6, a gente tem aqui, né, essa pequena descrição que engloba aspectos do plano diretor que se relacionam a incentivos para desenvolvimento econômico do território, a capacitação e geração de emprego e renda, questões como fortalecimento dos arranjos produtivos existentes, estímulo a novos arranjos, considerando as tendências de desenvolvimento e os potenciais existentes no município também fazem parte desse eixo. Como tópicos ali, as palavras-chave, estaria indústria, turismo, ecoturismo, na própria cultura, né, economia primária, economia criativa, solidária, inovação, atividades econômicas, habitação urbana e rural, tecnologia, dinâmica imobiliária, emprego e renda, agricultura familiar. Esse eixo temático aqui, então, tem aqui o nome dos coordenadores, né? Então, a Letícia Cruz Klein, colega nossa, está de férias, também é a coordenadora, vai ficar como coordenadora desse eixo temático, juntamente com a Renata e a Luísa Moron. Integrantes do GTTO que se colocaram à disposição para ajudar na organização, nas discussões, aí também indicando palestrantes, então tem o Fernando Schwarzer da Fazenda, Helena Bride aqui do Escritório de Licenciamento, e a Estefânia, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que se colocou aqui à disposição, mas não participou de nenhuma das agendas. Já fizeram 2 reuniões, uma só com os integrantes do GTTO, e hoje teve a participação de 2 colegas do GTCT, o Ricardo da ASBE e o outro Ricardo, eu não lembro... Fonseca. Ricardo Fonseca. Então, como essa apresentação foi feita ontem, né, não estão os nomes aqui, mas também deve já ter, não sei se ficou já agendado uma outra reunião para tratar desse eixo temático. Eu queria ver se vocês estão de acordo em participarem da organização da conferência ou se vão só participar dos eixos temáticos. Então, fica aqui o questionamento para a gente colocar o nome ali na lista. E o último eixo temático, gestão da cidade, né, o eixo temático 7, ele aborda os papéis do plano diretor na gestão da cidade e do planejamento urbano municipal, englobando questões como políticas públicas, instrumentos de planejamento, participação social e monitoramento do desenvolvimento urbano. Aqui, como tópicos, né, teria o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, né, participação do processo de planejamento, a questão de monitoramento, políticas públicas, instrumentos urbanísticos, instrumentos jurídicos e econômicos, e o financiamento da cidade e o mercado imobiliário. Na organização desse eixo temático, tem a colega Tânia e a Gisele, que estão de férias também. Então, agora, quem está na organização é a colega Vânia, e o Matheus também está ajudando, substituindo a Tânia e a Gisele. Dos integrantes do GTTO, que se colocaram à disposição aqui, nós temos a colega Sônia, do Escritório de Licenciamento, e tinha sido considerado nas reuniões do GTTO a participação de um membro da PGM, que seria integrante do GTTO, mas não houve uma manifestação, né, eles foram convidados, mas não participaram, e também da SMIPAI, que é a Secretaria Municipal de Planejamento, né, Estratégico, também achava que era importante estar aqui, porque eles contribuíram nas dinâmicas desse eixo temático. Do GTCT, então, teria aqui os nomes para quem quisesse participar dessa reunião aqui. Eu sei que já teve manifestações lá na consulta pública para quererem participar dessa discussão. Então, talvez recebam o e-mail aí de quem está organizando para participar da próxima reunião, que deverá ser agendada em breve, já foi agendada também pelo colega Matheus.
E aqui, então, tem um resumo, né, de como é que a gente está hoje, atualmente, né, com relação às pessoas que se manifestaram com interesse em participar. Então, a gente tem aqui o Milton Cruz no desenvolvimento social e cultural, a Simone Zambuja no ambiente natural, a Jaqueline Custódio, patrimônio cultural, o Emílio e a Nívia na mobilidade, e estamos com as vagas abertas aqui para os outros 3 eixos, né, desempenho, estrutura e infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e gestão da cidade, que vão ter, né, acho que reuniões para a próxima semana para a gente ter a participação dos colegas. Só uma questão, algumas pessoas se cadastraram no formulário, então a gente vai ligar para confirmar se tem interesse em participar então da organização da conferência ou se é só no eixo temático. Acho que respondo também a Juliana, objetivamente, que tinha feito a pergunta. Pode se inscrever no formulário e a gente liga. Eu encaminhei, né, para a reunião do dia 6, eu encaminhei um e-mail para quem tinha se manifestado até ontem, que estaria interessado em discutir esse eixo temático no segundo dia da conferência. E aí, primeiramente, tinha encaminhado um e-mail verificando a possibilidade, né, de participação, que dia que seria melhor. A gente tinha considerado hoje ou segunda-feira, e aí, contemplando, né, quem me respondeu, nós acabamos marcando para o dia 6, às 16 horas. Então, vai ter a primeira reunião que vai contemplar participantes do GT Técnico Operacional, com a participação do GT do Conselho Técnico Consultivo, né? Acho que é isso, né, Patrícia, da minha parte. Tu tá no mudo. Pode passar mais, é isso, é esse slide só para mais uma vez ratificar, então. Inscrição no formulário e os coordenadores vão entrar em contato, daí vocês confirmam se querem participar só do GT, das discussões, ou querem ajudar na organização ali da conferência. E a gente tinha pensado em contribuições, mas elas já foram feitas aí ao longo do tempo. Então, a gente já notou que foi pontuado os questionamentos. O pessoal passa depois. Na sequência, então, nós tínhamos programado essa reunião para ser 2 horas. Então, nós estamos aí 3 minutos para as 4. Então, o que acontece? A gente entregou para vocês o regimento interno. Alguns de vocês queriam fazer algumas contribuições. E se tivesse tempo nessa reunião, a nossa ideia, então, era reapresentar e para a gente poder fazer uma discussão a respeito. Então, como já são 4 horas, então a gente passa então para a próxima semana. Essa discussão, vocês têm mais tempo de ler. Se quiserem nos passar alguma contribuição, a gente agradece. Se quiserem discutir algum tema específico, tirar alguma dúvida, a gente também fica à disposição. E a única coisa na semana que vem que a gente vai pensar, verificar um horário distinto para fazer essa reunião. Eu tenho que bater ali com os colegas, porque a gente tem a visita nas regiões com a consultoria, com a Ernst Young. Então, eu só vou confirmar a data com vocês. Pode ser o meu contato, aqui eu vou passar o meu telefone, ou no grupo, tá? Também. Ou no grupo de trabalho. Esse é o meu telefone particular. E aí a gente faz uma rodada, então, na semana que vem, especificamente quanto ao regimento interno, e depois, na sequência, a gente trabalha na questão do desenvolvimento dos trabalhos aí, a partir daí. Mais algum questionamento? Mais alguma dúvida? Tudo certo, então? Então tá, gente, muito obrigada. Vamos marcar, então, uma próxima reunião aí para continuar esse tema. Acho que foi bem interessante a gente fazer essas trocas, é isso que a gente quer.
Então, a gente vai sempre buscar, a partir de hoje, a gente já fez o nivelamento, então, nas reuniões anteriores, a partir de agora, é sempre a gente tentar buscar essas dinâmicas e esperamos a participação de vocês nos grupos temáticos, que eu acho que vão ser muito interessantes. Muito obrigada. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Boa tarde.